Se você mora fora do Brasil e ainda tem imóvel, conta bancária, empresa ou família aqui, existe uma boa chance de você estar cometendo pelo menos um desses 7 erros fiscais. E a maioria só descobre isso na pior hora possível, quando tenta vender um imóvel, mandar dinheiro para fora ou receber uma herança. Bom, meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional e eu ajudo brasileiros no exterior e no Brasil a resolver questões de planejamento tributário internacional e de saída fiscal. Vamos direto aos 7 erros. E deixa eu adiantar uma coisa. O problema nunca é morar fora e ter bens no Brasil. O problema é fazer isso sem ajustar sua situação fiscal. Porque sua vida mudou, mas seus documentos, suas contas, suas declarações de imposto de renda continua contando uma história antiga. Vamos ao primeiro erro. Diferença entre sair fisicamente e sair fiscalmente. Bom, sair fisicamente é mudar do país, é pegar um avião, é morar fora, é trabalhar fora, é estudar fora, é construir uma vida fora do Brasil. Já sair fiscalmente é outra coisa, é organizar perante a Receita Federal a sua condição de residente ou não residente fiscal, conforme o caso. Lógico, por que isso é importante? Porque o residente fiscal brasileiro, em regra, tem obrigações amplas perante o Brasil. Já o não residente fiscal, ele passa a ter o quê? Um tratamento diferente, especialmente em relação ao quê? Rendimentos de fonte de aluguel, fontes brasileiras, venda de aluguel, aplicações financeiras, participações em empresas brasileiras. E aí o erro de muita gente é o quê? Pensar o quê? Eu moro fora há muitos anos, então automaticamente não tenho mais nada a fazer com a Receita Federal. Mas a pergunta correta não seria essa. A pergunta a se fazer é: você apenas saiu do Brasil ou também regularizou sua situação fiscal? Essa diferença, ela pode realmente mudar a forma de você declarar, a forma de pagar imposto, a relação que você tem com o seu banco. E pode, lógico, impactar diretamente a venda de bens e o recebimento de aluguéis. Beleza? Então vamos lá no erro 2. Receber aluguel no Brasil como se nada tivesse mudado. Continuar recebendo aluguel no Brasil como se fosse antes pode ser o segundo erro. Pelo menos é o erro que a gente vê comumente aqui no escritório. Mesmo que você, o imóvel, o inquilino e a imobiliária seja exatamente os mesmos. Mas vamos lá. Imagine que uma pessoa que morava no Brasil tinha um apartamento alugado, recebia aluguel normalmente, ok? E depois se mudou para o exterior. Então, o imóvel continua sendo o mesmo, o inquilino o mesmo, a imobiliária a mesma. Só que teve alguém que mudou, juridicamente aí, fiscalmente. Seria quem? Você. Então, mas o que acontece então? Fiscalmente, não será a mesma coisa. Se a pessoa deixou de ser residente fiscal do Brasil, o tratamento tributário desse aluguel vai mudar. É preciso, por exemplo, analisar 4 coisas. Ou seja, quem está pagando aluguel, se é pessoa física ou jurídica, se existe retenção de imposto de renda na fonte, se a pessoa fez a saída fiscal e se esse rendimento também precisa ser informado no país onde ele mora hoje. Então, o erro é acreditar que, porque o imóvel está no Brasil, tudo continua como antes, tudo funcionando como antes. Não. Na prática, o imóvel pode continuar no Brasil. Você pode ficar ainda ser dono de imóvel no Brasil. Mas o proprietário mudou a residência fiscal. Você mudou a residência fiscal. Então, essa mudança ela precisa ser refletida na forma de tratar esse rendimento, de tratar
como vai ser feito a tributação desse aluguel. Vamos lá, um exemplo prático. Então você mora em Portugal, tá? Ou nos Estados Unidos. Bom, e aí você continua recebendo aluguel no Brasil sem revisar nada, você não fez nada. Você só fez se mudar para lá. Depois, quando você tentar vender ou transferir esses valores para o exterior, começa aí o problema, começa a dificuldade. O banco, aliás, é o que vai, eu sempre falo, a primeira entidade que vai, ou a pessoa jurídica que vai analisar isso, não é nem a Receita Federal, vai ser o banco. O banco vai o quê? Pedir os documentos. O contador vai perguntar onde estão as declarações antigas. Se você mandar esse valor para o exterior, o banco vai perguntar, mas que valor decorrente de quê? De que venda foi essa? Você tem aí o comprovante de pagamento do imposto de renda? Então, começa o problema nesse momento. Mas vamos lá, vamos no terceiro erro. Vender imóvel no Brasil sem planejamento fiscal e sem planejamento bancário, tá? Então, vender imóvel no Brasil sem esse planejamento, para mim, é o terceiro erro. E é bem mais difícil aí de corrigir, tá? Porque quando há uma venda, a venda já aconteceu. A estratégia aí, nesse caso, de planejamento, realmente fica bem limitada. E esse erro, ele envolve várias camadas ao mesmo tempo, né? Por quê? A gente tem a parte da imobiliária, a parte tributária, a parte bancária e a parte cambial, tendo em vista esse ganho de capital, esse valor substancial que você vai mandar lá fora ou não. Então, muita gente pensa que vender um imóvel é apenas assinar uma escritura pública e receber o dinheiro. Mas quem mora fora, a análise precisa ser bem mais detalhada, bem mais cuidadosa. Então, aconselhe, converse com um profissional de sua confiança que entenda essas operações internacionais. E antes de vender, a gente tem que analisar o quê? O custo de aquisição do imóvel, se houve ganho de capital, se o vendedor é residente ou não residente fiscal, como vai ser feito o recolhimento do imposto, como vai ser a alíquota do pagamento do imposto, qual vai ser o período em que você vai ter que fazer esse recolhimento, se esse valor vai ser enviado ou não para o exterior, analisar como vai ser feito o envio, como o banco vai tratar isso. Então, o problema é que muitas vezes esses clientes chegam aqui no escritório já com a venda feita. Então, o problema é bem mais sério, porque seria necessário fazer toda uma regularização. E aí a dúvida do cliente é: como eu mando esse dinheiro para fora? Qual imposto que eu devo pagar? Aí, nesse caso, vai ter uma dificuldade a mais, o pagamento do imposto vai ser um pagamento atrasado, vai haver multa, vai haver juros. Então, como eu falei, nesse caso, a sua estratégia fiscal tributária é bem mais limitada. Ou seja, você vai só conter os danos aí dessa operação. Bom, gente, então vamos lá. Agora, mesmo que você não venda imóvel nenhum, existe outro ponto aí que pode travar a sua vida bancária no Brasil? Conta bancária. Então eu já vou no quarto erro. Manter uma conta bancária comum no Brasil sem a atualização do seu cadastro, sem a atualização da sua condição fiscal. Isso é bem comum. Gente que sai fiscalmente do Brasil ou gente que está morando fora do Brasil continua a ter uma conta comum, sem revisar a sua condição fiscal. E o problema já vem sempre o mesmo, sempre no depois que acontece. Depois teve uma venda, depois eu tenho uma herança, eu estou tentando fazer uma transferência, eu tenho valores aplicados em ações, e as pessoas perguntam: doutor, posso manter uma conta bancária depois de sair do Brasil? Na verdade, você pode, certo? Só que você tem que adaptar essa conta. Você deixou de ser residente fiscal do Brasil, então você tem que atualizar os seus dados e criar uma conta de não residente. Então o banco ele pode aceitar
alterar a sua compra não residente, pode como também não aceitar. Então, o que é certo, o que a gente recomenda é abrir uma conta de não residente. E a questão é que alguns bancos, ou a grande maioria dos bancos, elas não aceitam abrir essa conta de não residente. Ou aquelas que abrem, eles restringem o tipo de investimento que você pode fazer. Ou eles vão pedir documentos adicionais. De qualquer maneira, eles vão pedir a comprovação que você está fora do Brasil, ou seja, está residente fiscal do exterior. Ele vai te pedir a declaração de saída fiscal, a comunicação de saída fiscal. Então, alguns bancos eles vão até pedir para você encerrar a conta, dependendo de como está a sua situação, tá? E aí, isso pode acontecer no pior momento. Você está querendo vender seu imóvel, você está para receber uma herança, você precisa transferir algum valor para o exterior, e aí o banco quer fazer uma atualização cadastral. Então, muito cuidado por isso. Muito cuidado com essa questão de sair fiscalmente do Brasil, sair para o exterior, morar fora e não fazer a atualização da sua conta. Por isso, se você mora fora, não trate uma conta bancária como um mero detalhe, tá? Isso é realmente uma peça fundamental na sua regularização, na sua estruturação tributária internacional e tributária e patrimonial, tá? Então, exemplo, uma pessoa que mora fora há 10 anos, tá? Aí ela continua lá com a conta bancária dela e tal. E aí ela vende o imóvel. Quando ela vai vender o imóvel dela, ela tende o quê? Fazer o quê? Não tenho mais nada no Brasil, vou transferir. E aí, quando o banco vai pedir as informações de cadastro, já porque você não está mais usando, ele vai, você vai passar o seu cadastro do seu endereço no exterior. E aí começa o problema. Então, cuidado. Então, gente, agora vamos para um erro que muita gente esquece, mas que pode afetar diretamente empresas, tá? Empresas brasileiras. Ou seja, o fato de você ser dono de uma empresa brasileira. Então, vamos lá. Quinto erro. Ter uma empresa no Brasil e não revisar o impacto da sua saída fiscal. Bom, ter empresa no Brasil e não revisar o impacto tributário dessa mudança, eu acho que é um erro bem importante. Principalmente para as pessoas que estão no quê? No regime tributário do Simples Nacional, quando a sua empresa está no regime tributário do Simples Nacional. Então a pessoa muda para o exterior e aí ela continua sendo sócia da empresa aqui no Brasil. E pode acontecer também, bem comum, ela deixa a empresa continuando ainda no regime do Simples Nacional. Às vezes até o contrato social não é atualizado. E às vezes o contador mesmo nem sabe que você, né, nem sabe que você se mudou. E aí, em relação ao regime do Simples Nacional, eu acho que é talvez o mais difícil, até para tentar se regularizar, e o mais complexo, porque você precisa regularizar a sua empresa também. Ou seja, se você mora no exterior, tem uma empresa no Brasil, é necessário o quê? Revisar quem são sócios de cada um dessa empresa, onde cada um reside e qual é o regime tributário. Por quê? O regime tributário do Simples Nacional não é permitido que um sócio seja residente fiscal do exterior, que seja residente no exterior, simplesmente. E nesse caso, você precisa fazer uma atualização cadastral, você precisa atualizar o que a gente recomenda, o seu contrato social na junta comercial para incluir o fato que você é residente fiscal, você é residente do exterior e aí você precisa sair do Simples Nacional. Porque se você continua emitindo nota da empresa que está no Simples Nacional e que você mora no exterior, existe a possibilidade de que a Receita Federal glosar aqueles impostos que você pagou. Porque você não poderia estar no Simples Nacional, naquele regime diferenciado. Então, existe um risco, sim, da Receita Federal tributar e glosar tudo que você ali faturou,
tudo que aqueles cálculos que foram feitos e fazer um cálculo com base, por exemplo, no Simples Nacional, sai do Simples Nacional, vai para o lucro presumido. Então, muito importante fazer a sua regularização antes de sair do Brasil. Então, vamos lá. Se você é sócio de uma empresa brasileira e mora no exterior, não basta só olhar a sua declaração de pessoa física. Aí, nesse caso, você precisa olhar para a sua empresa também. Bom, agora, vamos para um erro que parece talvez simples, mas eu acho que também tem que ter um cuidado especial. Você ficar voltando para o Brasil de férias. Então, sexto erro. Achar que você, ao voltar do Brasil, para o Brasil, nunca vai mudar a sua residência fiscal. Então, vamos lá. Achar que voltar ao Brasil de férias nunca teria uma consequência aí grave para a sua situação. A questão não é que você é proibido de voltar para o Brasil. O que você deve se perguntar é: posso viajar para o Brasil nessa minha condição fiscal? Será que isso não vai ser considerado como um retorno fiscal para o Brasil? Então, muito cuidado, porque existe a possibilidade da Receita considerar que você nunca virou residente fiscal do exterior. Porque a lei, e no caso a Instrução Normativa 208, que fala que se você voltou para o Brasil, está morando fora, antes de completar 12 meses, você volta para o Brasil, você ainda continua a ser residente fiscal do Brasil, tá? Nos primeiros 12 meses que você se mudou. Então vamos lá, vou te explicar aqui. Um cuidado que a gente tem que ter. Voltar para o Brasil por alguns dias para visitar a família, passar férias, resolver alguns assuntos pontuais, tá? É diferente, lógico, da intenção de realmente voltar a morar no Brasil. Mas mesmo assim, você tem que pensar nesse ponto específico. Quando você sai do Brasil, nos primeiros 12 meses, você volta, você ainda continua sendo residente fiscal do Brasil. E se você faz isso todas as vezes, você pode até estar morando 12 anos, 10 anos no exterior. Se você faz essa transição, e lógico, sem entregar a declaração de imposto de renda, ou melhor ainda, dizendo, sem entregar a declaração de saída fiscal, esses 12 primeiros meses você vai sempre ser considerado como residente fiscal. Então, um outro ponto seria o quê? Analisar sua situação pessoal. Você está vindo para o Brasil, isso mesmo depois de entrega das declarações de saída fiscal. Se você disser, eu estou saindo, eu moro fora, fiz a minha entrega das minhas declarações de imposto de renda e mesmo assim eu estou aqui para resolver meus negócios, eu estou aqui para cuidar da minha empresa, eu estou aqui para fechar contratos. Cuidado que a Receita ela pode considerar que você voltou fiscalmente do Brasil. Então, se você tem família no Brasil, você volta constantemente, tem negócios aqui no Brasil, cuidado com a sua situação fiscal, porque a Receita pode considerar isso como se você tivesse sendo residente fiscal do Brasil, ou se você fez a sua saída fiscal, é como se ela considerasse isso como se você estivesse voltando fiscalmente para o Brasil. Então, cuidado. E o sétimo erro? Talvez seja uma questões mais delicadas aí, que ela envolve o quê? Família, doação, herança, patrimônio. Vamos falar agora do sétimo erro. Seria o quê? Doar imóvel, abrir hold ou planejar herança sem fazer uma análise internacional. Então, tentar resolver patrimônio e sucessão com soluções prontas, você vê na internet, vou doar, vou abrir uma hold, isso, ou resolver isso depois, para mim é um erro claro e o mais delicado, porque envolve o quê? Família de mais de um país, né? Então, doar um imóvel pode envolver o imposto estadual, TCMD, pode ter impacto no imposto de renda e você pode afetar também a legítima, direito, né, que fala aí de resguardo do direito dos herdeiros. Então, atenção, porque pode gerar reflexo tanto no Brasil, mas também no lugar onde você mora, no exterior. Então, a hold patrimonial
também pode ser útil em alguns casos, tá? Principalmente quando existe mais de um imóvel e aí você pensa num planejamento sucessório. A hold não é uma solução mágica. Ela tem um custo, ela tem contabilidade, ela tem uma obrigação fiscal, tem a história do ITBI, na integralização que você faz dos seus ativos. Então, dependendo da operação, pode até não ser recomendável fazer. Talvez seja melhor fazer uma hold no exterior. Então, quando a família vive em mais de um país, cuidado deve ser ainda maior, deve ser redobrado. Por quê? Vamos lá, imagina a situação. Você tem um imóvel no Brasil, pais morando na Europa, filhos nos Estados Unidos e conta bancária em outro país. Nesse caso, olha só, não basta olhar simplesmente para a lei brasileira. Não. Você vai ter que fazer a conjugação de regimes, entender o que está acontecendo em cada país. Nesse caso, vai ser necessário o quê? Fazer um planejamento patrimonial. Para que levar em conta o conjunto de bens, negócios e família. E aí, a gente pensa, né? A Receita pode cobrar imposto de quantos anos? Quantos anos para trás? Pergunta comum. Por quanto tempo a Receita Federal pode te cobrar? Na verdade, a gente está falando num prazo de 5 anos, tá? Eu tenho sempre, seria um cálculo de 5 mais 1. Vai depender o quê? Depende, então, o risco seu aí. Depende de quando foi o pagamento, depende de quando foi a entrega a declaração, depende de quando deveria ter sido feita a declaração, depende de como você entregou os documentos, entendeu? Então, se você mora fora, deixou anos sem declarar e nunca fez a saída fiscal, você recebe aluguel no Brasil, você vendeu patrimônio, tome uma decisão cuidadosa, não busque uma resposta genérica, tá? Então a gente sempre recomenda, vamos fazer um histórico, vamos analisar o seu caso, vamos ver o que você tem, o que você já pagou, o que você deixou de pagar, qual é o teu patrimônio. Mas vamos lá, antes de terminar, fazer um checklist mental, acho que é legal fazer isso. Se você mora fora do Brasil, você deve se perguntar, eu revisei a minha residência fiscal depois que eu saí fiscalmente do Brasil? Eu fiz a minha declaração de saída definitiva? Eu recebo aluguel. Como é que está sendo esse aluguel? Está sendo tributado como não residente? Eu pretendo fazer a venda do imóvel? E a minha conta bancária? Eu já fiz a alteração do cadastro? Eu já abri uma conta de não residente? Eu tenho uma empresa no Brasil. Ela é do Simples Nacional? Tenho herdeiros no Brasil. Vou fazer uma doação agora, vou abrir uma hold. Onde é que eu devo abrir essa hold? Então, se você respondeu não sei para uma dessas perguntas, isso já é, lógico, um sinal de atenção, tá? E não, lógico, necessariamente que você tem um problema grave. O que você deve pensar é, se você já saiu do Brasil, se mudou e não se regularizou, o que a gente recomenda é o quê? Regularize antes da fiscalização chegar, bater na sua porta, a fiscalização da Receita Federal. A gente sempre preza que é melhor você resolver sua situação antes, porque você pode ter multa reduzida, você pode evitar até uma persecução penal nesse caso. Então, se você mora fora do Brasil e se identificou com algum desses 7 erros, o próximo passo é entender sua situação com calma. Você deve falar com uma equipe especializada, com um profissional especializado. Não é o cara que só conhece o imposto de renda. Ele tem que ser a pessoa que conhece TCMD, a pessoa que conhece a tributação internacional. E se você quer mais detalhes da história de eu sou residente fiscal do Brasil e eu tenho uma empresa aqui, eu tenho um vídeo que trata especificamente sobre isso. Eu também tenho um vídeo sobre riscos específicos. Procura lá na minha página, procura lá no meu canal. Então, gente, agradeço e até a próxima.